like a Hellcat. Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Olha só, acabei de terminar de tomar o meu café e eu já vou dar prosseguimento para uma nova aula chamada Introdução à Ecologia. Galera, ecologia o que significa? O estudo da casa. Mas que tipo de casa? A sua casa? Com certeza não. É a moradia de todos os seres vivos desse planeta. Corresponde ao planeta Terra. E aquilo que você conhece por Mãe Natureza, na verdade, poderia ser chamado de deusa Gaia. Então estude aí a hipótese Gaia, de que o planeta ele assume um aspecto de um ser vivo capaz de combater os seus patógenos. E me desculpe, os seres humanos que têm destruído esse planeta encaixam-se muito bem como seres microbianos. E os anticorpos de defesas são diversos. Dentre eles, as catástrofes naturais na qual o ser humano tem o seu dedo. Beleza? Tudo bem? Bom, quando a gente fala de ecologia introduzindo, nós vamos trabalhar os chamados níveis ecológicos. Sim, nessa introdução é importante você entender o quê? Que a gente vai partir de espécie e vai chegar em biosfera, ok? Espécie. Indivíduos que se assemelham morfologicamente ou anatomicamente, ok? Que compartilham o mesmo genoma ou genomas parecidos e que ainda por cima são capazes de intercruzar e deixar descendentes férteis. É a chamada de intrafertilidade. Ok? Reunindo indivíduos de uma mesma espécie, você vai para o nível seguinte chamado população. Então, população são indivíduos de uma mesma espécie reunidos em uma mesma área geográfica e no mesmo tempo. Logo depois, reunindo diversas populações num território geográfico, você tem a chamada comunidade ou ainda biocenose. Então quando eu vejo, por exemplo, a imagem de uma savana africana, que eu vejo leões, zebras, girafas, elefantes e outros seres compartilhando aquele mesmo território, eu já penso logo em comunidade ou biocenose. Agora, esses seres vivos podem interagir entre eles e ainda por cima interagir com o meio, modificando a temperatura local, modificando, por exemplo, a insolação ou luminosidade, influenciando no pH da água. Essa interação nós chamamos de ecossistema, que é o nível seguinte. Então o que seria ecossistema? É a interação entre os seres vivos com a parte não viva, o meio. Por exemplo, fatores bióticos com os fatores abióticos. E quando eu falo fatores abióticos, vamos lembrar de pH, vamos lembrar de temperatura, vamos lembrar de salinidade, vamos lembrar de luminosidade. Agora, reunindo todos os ecossistemas ao redor do nosso planeta, nós temos a chamada biosfera. São porções da Terra que possuem vida. Nem toda a Terra possui vida. Apenas certas regiões do planeta que podem ser consideradas biosfera. Galera que é bom na matemática sabe que é a interseção entre a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. Isso compõe o quê? A biosfera, porção da Terra que possui vida. Então nós vimos aqui, ó, espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Dentre os ecossistemas, nós podemos dividir em 3 grupos ou ciclos, chamado de talassociclo, que são os ecossistemas de ambientes aquáticos salgados, liminociclos, ecossistemas de ambientes aquáticos de água doce, e epinociclo, ecossistemas terrestres. E são esses ecossistemas terrestres, os chamados epinociclos, que você tem um costume no seu vestibular, onde você vê, por exemplo, caatinga, deserto, savana e etc. Dentro do liminociclo, nós temos as chamadas águas lênticas, cuja velocidade de correnteza é baixa, e águas lóticas, cuja correnteza é alta. Então, uma lagoa, por exemplo, ele entra numa categoria chamada de águas lênticas. Já o rio Amazonas, em certos períodos, entra como águas lóticas, ok? Com correnteza. É importante você entender porque as águas lóticas vão ter uma turbulência maior e uma maior oxigenação do que quando comparado às águas lênticas. Então, existem os indicadores de oxigênio, que são animais que sobrevivem com pouco oxigênio e animais que sobrevivem com muito oxigênio. Interessante isso, né? Já no ambiente talassociclo, você tem que entender o que é plataforma continental, você tem que entender o que é a zona eufótica, que é a parte da água de luminosidade, a zona afótica, que não tem luminosidade, cada vez mais profunda no mar, no oceano. Nós também temos que entender que existe a região chamada planctônica, a região nectônica e a região bentônica. Professor, por que é importante saber isso? Porque nós vamos pegar alguns animais como poríferos e equinodermos, que são seres bentônicos. E depois vamos estudar, por exemplo, peixes como o tubarão, que são seres nectônicos. E seres microscópicos, que não conseguem vencer a correnteza e fica geralmente na superfície do mar, do oceano, são seres
planctônico, ok? Além disso, é importante você entender que existe a zona pelágica, a zona abissal e a zona hadal, que é a zona mais profunda. Hadal porque é homenagem ao deus do inferno, chamado Hades. Ok, galera? Beleza? Em relação aos seres vivos, ou seja, em relação à comunidade, nós temos que falar que existem os produtores, os consumidores e os decompositores. Na verdade, os decompositores, eles são consumidores especiais, na qual eles pegam matéria orgânica e transformam em matérias inorgânicas, ok? Mas vamos falar dos produtores, aqueles capazes de produzir o seu próprio alimento através, seja ele da fotossíntese, seja ele da quimiossíntese. Nós temos, por exemplo, as algas, que são produtoras fotossintetizantes, e nós temos bactérias que são produtores quimiosintetizantes, nem todas as bactérias, que fique claro para vocês. Já os consumidores são aqueles que não fabricam seu próprio alimento. São chamados de heterótrofos, sendo subdividido em herbívoros, carnívoros e onívoros. Herbívoros, aqueles que se alimentam de autótrofos, se alimentam de algas, de plantas, são herbívoros. Carnívoros, aqueles que se alimentam de carne. E onívoros, aqueles que comem de tudo. Comem plantas, por exemplo, e comem carne. Então nós, seres humanos, somos onívoros. Já um cachorro foi feito para ser carnívoro e uma vaca foi feita para ser herbívora. Nos decompositores, duas categorias, macrodecompositores e microdecompositores. Macrodecompositores nós temos, por exemplo, os cogumelos e as minhocas, enquanto que microdecompositores nós temos bactérias e fungos unicelulares, ok? Decompositores, portanto, eles fazem a mineralização, pegando a matéria orgânica e transformando em matéria inorgânica. Lembra de um sujeito chamado Lavoisier? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, que é uma introdução de ecologia, e novas aulas nós teremos aí em espaços abertos para que você se sinta mais em casa. Um grande beijo para vocês, um grande abraço e não se esqueça de se inscrever nesse canal. A sua inscrição para mim é extremamente importante. Tchau, galera! Like a Hellcat.